This meeting is being recorded. Então, muito boa noite, estamos aqui, meio encolhidas, né? Meio para dar início a mais um treinamento. Com muita alegria, estamos recebendo a Sani Bárbara, que vai nos brindar hoje com a sua experiência, o que ela sabe, enfim, o que ela pôde apurar desses olhos nossos gotinhas maravilhosas. Então, Sani, tudo contigo. Tá ótimo. Obrigada pela oportunidade. Boa noite para todo mundo. Eu sou formada, minha formação de base educação física, e pouco antes de eu terminar a faculdade, já iniciei com massoterapia e já entrei na linha das terapias, né? E aí fiz aromaterapia, estética natural e vim por anos aí, acupuntura. Eu tenho N cursos, reiki, tenho muitas ferramentas mesmo. E a aromaterapia entrou na minha vida para autotratamento. Então, a Aline e a Vivi, elas me introduziram na doTERRA, mais pela questão de autotratamento. E eu comecei a utilizar. No começo, eu era meio resistente, como a maioria das pessoas, né? Resistente à aromaterapia. Só que eu comecei a ver os benefícios, principalmente do doTERRA, que é uma empresa, né? Os óleos são bem puros, eu vi o efeito rápido em mim. E aí comecei a usar para a família, comecei a indicar, e agora eu sou a louca dos óleos, como todo mundo, né? Quem entra nesse mundo, a gente fala que a gente fica o louco do óleo, né? Porque para tudo, e a gente vai estudando, vai vendo os benefícios e vai experimentando os benefícios, né? Para a gente e para a família. Então, assim, é fantástico. Então, hoje eu vou falar de 3 óleos. Eu vou falar do cedro, da melaleuca e do capim-limão, né? Lemongrass. Eu vou colocar aqui para compartilhar minha tela para eu acompanhar. Tá ok, né, para vocês? Então, eu vou falar... Tá, eu vou falar do cedro, vou iniciar com o cedro, né, que a gente fala que a fragrância dele, ela é quente e amadeirada, né, ela promove um sentimento de paz, que ela ajuda a mente e o corpo a relaxar. Então, assim, é um óleo que, quando você põe no difusor, você tem uma noite de sono, assim, maravilhosa, porque ele faz com que você alcance aquele estado de sono REM, né? Coisas que muitas vezes a gente não consegue se a gente não usar alguma ferramenta aí na hora de dormir mesmo, né? Ele é um óleo dos equilibrantes, então a característica dele, ele é composto por alcoóis ou cetonas. Os óleos essenciais equilibrantes, eles ajudam a sossegar o corpo e a mente, né? Antes de dormir, principalmente. Promove o sentimento de calma, segurança, equilíbrio. Eu vou falar dos óleos, só que assim, eu não peguei muito a questão da onde veio, como que ele é colhido. Eu vou falar mais da parte prática mesmo, tá? Que é a experiência que eu tenho. Eu não vou ficar muito apegada na questão da parte da teoria, né? De como que ele é prensado, como que ele é colhido, né? Então eu vou falando mais da questão usual do óleo, tá? E o cedro, ele é considerado o óleo da sabedoria. Ele melhora o foco, melhora a atenção, e um óleo excelente para TDAH, tá? Porque ele traz essa questão do foco, da atenção, do relaxamento, né? Principalmente quando tem a hiperatividade. E eu tenho resultados com TDAH. Uns 3 ou 4 pacientes lá, os filhos, né, das minhas pacientes, que a gente faz o tratamento tanto em blend quanto do difusor. Então, coloca no difusor com os óleos, tem todo um protocolo que eles seguem, né? Tem até uma experiência com uma criança, ele tem 9 anos. Quando ele começou a utilizar os óleos, ele estava naquele processo de tomar Ritalina, Cetralina, Vevance, toda aquela medicação, e a neuropediatra, ela ia trocando a medicação, ia aumentando e cada vez aumentando. Quando a mãe começou a
a tratar com cedro, né, lavanda e alguns outros óleos que a gente fazia a composição, acho que 30 dias, 60 dias no máximo, a mãe foi com um retorno na médica. E aí a médica falou que foi perceptível a mudança da criança, focada, mais tranquila, e aí ela não aumentou a medicação. Então agora a gente está naquele processo do médico tá regredindo a medicação, mas a neuropediatra ela está acompanhando. Então, assim, foi um caso bem bacana pela questão da neuropediatra estar acompanhando e pediu para que a mãe não abandonasse, né, o tratamento, porque estava realmente dando bastante efeito nessa criança. E era uma criança bem agitada, né? Então, é bem legal quando a gente consegue esses resultados, assim, a mãe agradece todos os dias, né? O perfume do cedro, ele promove uma liberação de serotonina, né, que ela é convertida em melatonina no cérebro, por isso que a gente consegue alcançar essa questão do sono REM, porque ele faz essa liberação e essa conversão em melatonina, né, que é o que a gente precisa para ter aquele descanso dos deuses, né, que a gente fala, que além da lavanda, né, então ele ajuda a combater esses transtornos do sono, ajuda as crianças, né, a ter um sono mais restaurador, principalmente com as crianças agitadas, porque a criança, quando ela é muito agitada, ela chega a ficar até com dor no corpo, né, e se ela não relaxar, no outro dia ela fica mais agitada ainda. É aquela história, quanto mais cansado eu tô, menos eu consigo descansar e dormir e ter um sono revigorante. Então, ele é um óleo amadeirado, seco, levemente adocicado e intenso. O cedro, ele tem o cheiro dele, né? Ele traz aquela lembrança, assim, de força, sabe, de masculino, como se eu tivesse, como que eu posso dizer? Porque ele é amadeirado, né? Então, todo amadeirado, ele é intenso, ele é forte, né? Então, ele traz essa lembrança para a gente. Então, ele tem a função de nos centrar e, muitas vezes, nos isolar do mundo lá fora. Porque o que ele faz? Quando ele centra, ele faz com que a pessoa comece a pensar em algumas questões bem profundas, né? Qual é a minha missão de vida? Qual é o meu verdadeiro propósito? Né? Se eu estou indo na direção certa. Então, ele faz com que eu comece a ter essas indagações, né? Então, por isso ele é um óleo que ele vai centrar as pessoas, né? E algumas perguntas que o cedro nos ajuda a responder são essas que eu acabei de falar, né? Qual a missão? Qual é o meu verdadeiro propósito, né? E aí ele tira a pessoa daquele estado de passado, a pessoa que fica remoendo, né, as questões do passado. Ele traz a pessoa para o momento presente. E ele ajuda muito na questão de traumas. Assalto, morte de gente querida, uma demissão, né, alguma coisa que gerou todo uma ansiedade, um transtorno, ele ajuda a pessoa a se centrar, e aí é onde ela vai tirar ela do passado e ela volta, né, centrada, respondendo às indagações que ela tem. Ele ameniza, né, acalma esses estados de angústia, sensação de ansiedade. Então, ele traz essa estabilidade, a consciência do real, né? O significado da vida mesmo. Ele traz que devemos viver o presente. Então, ele foca, é aqui e agora, né? Então, ele não deixa a pessoa ficar muito viajando. A gente diz que ele é o óleo da coragem. E algumas pessoas, elas usam o cedro, aí depois elas falam que elas se isolaram do mundo. Eu usei o cedro e eu me isolei do mundo. Fiz muitos questionamentos, né, do que realmente faz sentido na vida, o que eu quero, o que me deixa realmente feliz. Então, assim, ele traz todas essas indagações para a pessoa. Então, quem estiver precisando aí tomar um rumo, usa cedro. E a missão do cedro é justamente estar aqui agora, vivendo um dia de cada vez e amenizar esses estados, né? De angústia, de passado, ele está centrando a pessoa.
Ele fortalece as estruturas psicológicas, ele traz um alinhamento emocional, ajuda a ter coragem, tomar decisões, né? Seu aroma é excelente para meditação, introspecção, traz maturidade, serenidade, confiança. O óleo essencial de cedro ele é bastante popular nos Estados Unidos. A queima da madeira ela era utilizada em rituais indígenas de purificação. Então, antes do óleo se tornado como perfumaria, já, né, ele já era bem utilizado já lá pelos indígenas. Ele ajuda na questão de circulação, né? Ele age como um protetor e fortalecedor, melhora a qualidade da estrutura do sistema venoso para proteção contra a formação de varizes. Inclusive, eu utilizo ele, não só ele, mas o lemongrass e o cipreste, para fazer drenagem linfática. Tem um resultado excelente com creme neutro, né, de massagem, eu misturo esses óleos. Às vezes eu ponho um, às vezes eu coloco outro, e aí eu vou fazendo a drenagem, eu tenho resultados muito bons. Na face, ele trata a questão da regulação das secreções sebáceas, né? Então, ele tira a oleosidade, ele ajuda no tratamento, então ele diminui um pouco da acne quando a pessoa tem aquele excesso de oleosidade, né? Então, ele é bem legal. Se combinar ele com melaleuca, então, fica incrível, né? O melaleuca eu vou falar em seguida, acho que é o último óleo que eu vou estar falando. Aí ele é bom para tratar a queda de cabelo também, principalmente o masculino. Ele fortalece e engrossa os fios. Naquele blend que a gente tem, que a maioria de nós fazemos para eliminar a queda, né? Para diminuir a queda e para ter para encher mais o couro cabeludo, né? Às vezes eu mesclo, eu coloco o melaleuca, o alecrim e o lavanda, e aí eu coloco ele também, o cedro, também, porque ele traz esse fortalecimento para o couro cabeludo. Então, ele é um óleo bem interessante para essa questão do cabelo. E eu percebi que eu tenho melhor resultado com ele nos pós-Covid, porque eu estou tendo muito paciente que está com muita queda de cabelo pela questão de ter pego Covid. Eu tenho umas pacientes que têm umas falhas, assim, tremendas. E quando a gente usa o cedro junto, eu percebo que o resultado ele vem um pouco mais rápido. Então, ele é um óleo interessante. Para quem trabalha com sinergia aí, é bom estar anotando, né? E ele também é bom para a questão da hidratação, principalmente nas regiões mais grossas, né? Cotovelo, joelho, calcanhar, aquelas rachaduras que nós temos no calcanhar, porque ele é um óleo que ele vai trazer bem aquela hidratação. Você pode misturar com óleo carreador, não passa puro, né? Passa com um creme hidratante, ou com óleo carreador mesmo, um semente de uva, óleo de coco, e ele ajuda bastante, ele faz essa hidratação bem profunda, é bem legal ele. No ambiente, seu odor evoca sensações fortes, como dominância, introspecção, plenitude, confiança e maturidade. Era essa palavra que fugiu a hora que eu estava falando do cheiro dele, ele traz aquela coisa de confiança, de maturidade. É um óleo bem forte. Tem que estar com o olfato preparado para sentir ele, porque ele é bem forte. Aí eu coloquei algumas propriedades físicas, emocionais e vibracionais dele, né? Então, a física, ele fortalece e evita a queda capilar, ele é cicatrizante, regenerador, descongestionante pulmonar, diurético, mucolítico. Então, ele ajuda naquela questão quando a pessoa está com aquela tosse, com secreção, ou mesmo nos seios da face. Ele vai tirando tudo aquele muco. Antifúngico, antisséptico, aterrador. Por isso que a gente usa ele no difusor para dormir, né? Porque ele traz aquele, assim como o copaíba e os outros óleos que a gente sabe que são aterradores. Então, ele tem essa propriedade. Emocional, ele é antidepressivo, calmante, né? Traz o foco, ele é relaxante. Então, ele tem, assim, várias propriedades. Vibracional, ele é um protetor espiritual, alivia tensão, preocupações, raiva, medo, combate problemas crônicos ligados a energias reprimidas, principalmente nos pulmões. E aí, para quem trabalha com chakras, com energia, ele atua no primeiro e no sétimo chakra, tá? Então, ele pega
a coroa e o básico lá embaixo, tá? E é um óleo bom para meditação também. Então, por ele trazer esse estado, né, que a pessoa começa a fazer questionamentos, então quando a pessoa coloca ele no difusor e vai fazer uma meditação, ele potencializa essa questão da meditação. Bom, então esse foi o cedro, tá? Assim, eu fiz um apanhado geral, porque assim, são muitas qualidades, benefícios e tudo que a gente pode tá vendo do óleo. Eu tentei resumir o máximo, porque tem muito mais coisa ainda para estar falando, e algumas coisas de experiência que a gente passa com os pacientes, né? E agora eu vou falar um pouquinho do lemongrass. Alguém quer perguntar alguma coisa do cedro? Ou deixa para o final? Acho que é melhor para o final, né? Eu falo dos 3. Pode ser? Então, ninguém se manifestou, eu vou continuar. O lemongrass, gente, o lemongrass, eu tenho experiências com ele no consultório, ou às vezes eu apresento para alguma amiga, né? O cheiro dele, as pessoas, a primeira coisa que elas me falam é uma coisa incrível. Eu já ouvi isso, acho que no mínimo umas 7 vezes ou mais, que ele remete à avó. Nossa, esse cheiro de chá, porque todo mundo remete à avózinha, a minha também. Eu lembro da minha avó pegando lá o capim-limão, né, que eles são meio... E aí a gente sente aquele cheiro, aquilo remete a gente lá na infância. Eu tenho uma paciente que os pais moravam em sítio, tudo. Eu coloquei no difusor para ela sentir o cheiro, ela começou a chorar, porque o cheiro é na hora, a memória olfativa da gente, ela é fantástica, né? Você sente o cheiro, ela te remete à situação. E às vezes a pessoa nem lembrava mais, né? E aí quando você coloca a essência para ela fala, nossa, me remeteu a tal situação lá na infância. Normalmente é infância, né? Então eu gosto muito do lemongrass, sou muito suspeita. Inclusive estou com ele aqui no difusor. Então, ele tem funções analgésicas, relaxantes, antibacterianas, ele é antifúngico, anti-inflamatório, antioxidante, ele previne úlcera gástrica, alivia náusea. Então, ajuda também para diarreia, ajuda a reduzir colesterol, regula gordura do sangue, o açúcar. Ele é repelente. Então, ele atua diretamente no sistema límbico, né? Promove aquela sensação de bem-estar, do conforto emocional. É indicado como auxiliar no tratamento da depressão, também ajudando a reduzir os picos de ansiedade. A questão analgésica, o que eu trabalho com ele? Porque a gente fala muito do Deep Blue, né? Deep Blue com copaíba para aliviar as dores articulares, musculares. Quando eu não tenho resultado com o Deep Blue e o copaíba, eu incluo o lemongrass. E o efeito é sensacional. Teve alguém que falou, acho que foi a Lu mesmo, que falou que estava colocando o lemongrass para dormir, estava dando um sono ótimo, né? E eu andei colocando também no difusor, está sendo excelente para dormir, viu? Sim. Eu apago. Ele derruba a gente, né? Com ele. Eu acho que o último ano eu nem tenho usado, porque as últimas vezes eu dormi 12 horas. Com esse frio, a gente está parecendo uns ursos, né? Para dormir tanto assim. Sabe o que eu faço? Porque assim, deixa eu ver se está no próximo slide aqui. Eu vou chegar lá, eu vou falar de uma experiência de um sprayzinho que eu faço, que é bem legal. Como aromatizador de ambientes, né? Ele tem um cheiro agradável, então ele purifica o ar. Aí teve uma pesquisa um estudo, né, que eles fizeram em ambiente de escritório. Então, quando eles colocam no difusor, eles disseram que perceberam que houve uma redução de 89% das bactérias que são transportadas pelo ar. Então, assim, como a gente está num processo de pandemia, é bem interessante. E ele não só para a questão física, mas ele também faz essa limpeza energética.
Então, para todo mundo que trabalha com muita gente aí, com o público, para trabalhar com o difusor ligado e o lemongrass, um On-Guard junto, ele é bem interessante. Como antidepressivo, porque ele aumenta a autoestima, né? Melhora o humor, traz aquela redução dos picos de ansiedade. E, gente, ele é diurético. Pode pôr na drenagem linfática, porque ele é excelente, excelente. Eu gosto muito de trabalhar com ele na drenagem também. Aí, essa questão da limpeza energética, como eu também trabalho, né, com as terapias aí, a gente tem toda hora alguém entrando no consultório, eu coloco ele no difusor e aí eu faço no álcool 70 mesmo, só para borrifar, para limpar a maca, e às vezes eu borrifo no ambiente, assim, eu coloco o álcool 70, né, com o On-Guard, o capim-limão e o Elevation. São 3. Ele fica um cheiro fantástico. Eu fico borrifando, porque o cheiro dele é muito bom. E aí, a cada atendimento, a gente faz a limpeza. Então, você já está fazendo a limpeza energética, né? Para não ficar trocando de um paciente para o outro, você também não ficar sendo afetado pela energia, né? Então, a gente limpa. Aí, eu já aproveito, eu limpo a maca, limpo as cadeiras, né? Então, a gente faz... Então, o cheiro, experimentem, porque o cheiro fica muito bom. Então, ele tem os efeitos antioxidantes também, né? Estudos concluem que ele tem capacidade para combater os radicais livres. Um dos componentes principais dele é o citral, que ele é o inibidor do crescimento das células cancerígenas, principalmente quando está no início. Cabelo, ele ajuda também a fortalecer os folículos pilosos, tá? Ele ajuda naquela questão porque como ele é antifúngico, né, do pé de atleta, né, então ele combate essa questão, pode borrifar ou, né, depois que lava tênis, principalmente criança, né, que fica com aquele cheirinho, então se você pingar na última água do enxágue lá, ou dentro, ele ajuda nessa questão antifúngica aí. Ele é um repelente natural de insetos, né, porque ele tem o citral e o geraniol, e aí ele repele formiga, mosquito, né? Então ele tem um cheiro suave. Tem gente que fala que ele é melhor do que aquele, como que é aquele que tem um cheiro forte pra caramba? Citronela. Então ele é bem mais suave, ele tem quase a mesma função, assim, em questão de utilização, diz que é a mesma coisa, não tem muita diferença de um para o outro. E aí ele é relaxante muscular, né? Também alivia as dores, melhora a circulação sanguínea, ajuda na questão dos espasmos. Então, depois de atividade física, que foi o que eu falei, da questão do Deep Blue. Então, associar ele com ou copaíba, lemongrass, ele é bem interessante para essa questão de relaxamento muscular. E aí ele também, para quem faz a drenagem linfática, ele é diurético, então ele vai ajudar nessas questões físicas aí. Anti-inflamatório, né? Ele tem essas propriedades por conta do limoneno. Então, uma massagem com lemongrass e óleo vegetal ou creme neutro, né? Ela ajuda a desinflamar e drena o ácido lático depois da atividade física. Então, é bem legal estar usando ele. Para isso, tá. Relaxante muscular, já falei. Cólicas menstruais também ajuda, tá passando no baixo ventre, ou colocando no difusor, ou mesmo inalar, né, na palma da mão, porque muitas vezes as pessoas perguntam, mas eu quero adquirir o óleo, mas eu não tenho o difusor. Aí a gente ensina a fazer a conchinha, né, e fazer a inalação pela palma da mão mesmo, né, ou tá passando na sola do pé, tá carreando ele num óleo vegetal, num creme neutro, a gente vai ensinando para as pessoas. Ele trabalha também a questão dos distúrbios digestivos, alivia os gases, né, no estômago e no intestino. Ele é útil para a prevenção das distúrbios gastrointestinais, acabei de falar, né? Ele estimula a função intestinal e a digestão. Ele reduz o estresse, auxilia no sono. Então, aí é uma dica, né, que a gente deu. Quem tá com insônia aí, o lavanda não tá dando conta, coloca o lemongrass que vocês vão dormir pra caramba. O cheiro dele é um cheiro
leve, né? Então ele é um cheiro bem, bem gostosinho assim. Ele ajuda nessa questão para aliviar a ansiedade, irritabilidade, a insônia. Então ele tem funções sedativas e hipnóticas, tá? Combate gripes e resfriados, que ele é bactericida, né? Ajuda no resfriado comum. Pode ser colocado no difusor quando... E quando a pessoa está com... Agora não, né? Porque a gente está com muito frio, mas se a pessoa está com uma temperatura corporal muito alta, ele refresca. Então a pessoa tem aquela sensação de frescor na pele, quando ela está com muito calor, aquele calorão. Às vezes não é nem pela questão do tempo, né? Que é verão, da estação do ano, mas sim quando a pessoa às vezes está quente mesmo. E aí ele dá aquela sensação de frescor, assim como o peppermint, né? O peppermint também ele dá uma resfriada na gente, né? E o lemongrass, então, ele é um óleo que ele age diretamente no estímulo da criatividade, pois ele tem a capacidade de organizar os pensamentos. Então, quando a gente está com dificuldade, tem até um protocolo, eu não vou lembrar dele aqui, mas tem um protocolo que vai o lemongrass, se eu não me engano é o wild orange ou tangerina, não sei que são, acho que mais 2 cítricos, para a questão de foco e de organização. Então, como a gente está trabalhando muito o home office, o difusor ele faz toda a diferença para a gente, né? Alecrim, o limão, tangerina, o lemongrass, então são os óleos que vão trazer um direcionamento e aí uma organização, porque às vezes você senta na frente do computador, é o celular que vibra, aí é a campainha que toca, ou então você lembra que você tem que fazer alguma coisa, às vezes a gente acaba saindo um pouco do foco. E aí o lemongrass, ele traz essa questão para organizar os pensamentos, né? Ele estimula o cérebro a ter pensamentos lógicos, estimula a consciência psíquica, ajuda no discernimento, então ele traz luz para a mente consciente, quando a pessoa está meio perdida, sem saber para onde ir, qual a decisão tomar. Então, é gozado que os 3 óleos que eu escolhi, parece que eles têm, né, tem todo um entrelaçamento aí, parece que eu coloquei eles em cadeia, assim, mas não foi nada pensado, né? Porque se você usar o cedro ele vai te trazer essa questão de você focar, de você, né, responder aqueles questionamentos, né? E o lemongrass também, ele vai te trazer luz para a mente consciente. Então, a pessoa fica muito mais aberta a se organizar, né? A organizar os pensamentos, os sentimentos. Então, é como se fosse um direcionamento para a vida mesmo. E ele tem um alto poder de purificar as energias do ambiente, que foi o que eu falei da questão da limpeza energética, né? E para agir com cautela, para não absorver as energias negativas, externas, né? Que não pertence a coisas que nos remetem a coisas boas, né? Então, às vezes, a gente acaba puxando como esponjas que somos, né? E agora eu vou falar, por último, do nosso querido melaleuca, que é um óleo que eu gosto muito, não só pelas questões antifúngicas dele. Os blends capilares, gente, eu tenho muito resultado mesmo. Pena que, assim, muitas vezes a gente quer o depoimento, né, do paciente, mas a pessoa acaba esquecendo, ou a gente fotografa e depois acaba não tendo um retorno de uma segunda foto, mas assim, todos os pacientes que eu faço o blend capilar, o resultado é incrível. É o que eu falei, às vezes demora mais quando é o pós-Covid, tá? Porque eu tive acho que uns 5 ou 6 pacientes pós-Covid que foi bem mais prolongado, né, esse tratamento. Quando não é o pós-Covid, é só a questão emocional, ou mesmo só a questão física da queda, em 15 dias eu tenho um resultado, assim, maravilhoso, tá? Eu teve até uma paciente que o dela era alopécia, aquela alopécia arata, que pela questão emocional, então foi ficando as falhas, né? E aí, quando chega nessa questão, nesse período de outono para inverno, começa lá no outono, que a gente sabe que começa os problemas de pele lá no outono, né? Pela questão do pulmão.
para a medicina tradicional chinesa, né? E aí ele começa a aparecer, ou então quando ela tem picos muito fortes de ansiedade. E aí eu fiz em 15 dias. Ela falou, olha, parou de cair, né? Parou de ter as falhas, porque ele vai fazendo aquelas falhas, né? E aí começou a crescer o cabelo. Então, assim, uma coisa tão simples, né? Que a gente consegue dar um efeito para a pessoa, porque principalmente mulher, gente, homem, eu falo que eles estão meio que acostumados a ser calvos, né? Mas para a mulher mexe demais com a autoestima, demais. E aí a gente tem toda aquela questão hormonal também, né? Quando a gente está no climatério, então começa a mudar essa questão hormonal. Então, assim, quando você consegue um produto que ele vai te trazer um benefício, você não vai precisar ficar tomando remédio, vai ficar precisando se encher de hormônio, né? Então, o Melaleuca, ele é incrível, eu sou fã do Melaleuca. Hoje, inclusive, teve uma pessoa que me procurou, ela é até da nossa equipe, ela falou assim, nossa, eu não sei o que eu faço, minha filha tá com uma gripe forte e tal. Eu falei, faz a Melaleuca, faz um escaldapé com a Melaleuca, põe uma meinha nela e deixa debaixo das cobertas. Porque como ele tem ele é antifúngico, bactericida, ele melhora dor de garganta, ele melhora um monte de questões relacionadas à gripe, à inflamação. Aí eu pedi para ela fazer o escaldapé, e aí ela incluiu Copaíba, outros ela falou, eu já tinha feito isso, mas aí eu falei para ela incluir o Melaleuca. Aí, depois de algum tempo, ela falou, parece que ela já deu uma melhorada. Ela fez, em algumas horas, ela falou, parece que já deu uma melhorada, porque ela não estava respondendo. Então, é uma dica aí de estar fazendo o escaldapé com Melaleuca, quando a criança, principalmente criança, né? Inflamação, gripe, coriza, e aí só que aí põe a meinha e não deixa ficar pegando friagem, porque criança adora ficar passeando o pezinho descalço, né? Eu sei porque eu tenho um aqui, para colocar uma meia naquele pé é uma dificuldade. E aí eu vou falar dos benefícios físicos, que são N benefícios físicos do Melaleuca, muitos, muitos, muitos. Micose de pele e unha. O Melaleuca, eu falo que toda manicure tem que ter o Melaleuca lá, né? E aí, para o blend de micose, eu incluo o orégano, que eu acho que também ele é bem eficiente nessa questão das micoses, ele é antifúngico, né? Dor de ouvido, tá com dor de ouvido, passa ele, mas não passa puro, sempre tá carreando, sempre colocando com óleo de coco, né, algum óleo vegetal que você tenha, faz um blend, né, dilui numa porcentagem para a pessoa, se é para idoso, se é para criança, né, para ter a função, não colocar dentro do ouvido, passa em torno, em volta, né, porque dentro do ouvido a gente sabe que não é para ficar pingando óleo essencial, a gente faz ele carreado e aí passa em torno. Interessante com o peppermint também, ele ajuda essa questão dessas dores de ouvido, mas para quem tem o bruxismo, não só a lavanda, mas o melaleuca nessa região de face, em torno do ouvido, ele dá um resultado muito bom, tá? Parasitas, fungos, candidíase e corrimento vaginal. Então, na candidíase e corrimento vaginal, eu sugiro estar fazendo o banho de assento. Parasitas entra como os piolhos também, né? Então, ele é bom para piolho. Agora não está tendo aula presencial, né, para as crianças, mas quando tá, a gente já coloca as crianças, já faz um blend lá, já passa para não ter esse problema com as crianças, porque olha, ninguém merece ficar passando pente fino, né? Eu não tenho menina, tá? Mas para quem tem menina, já tem que pensar nisso. Ele também ajuda na questão do pé de atleta, assim como o lemongrass lá. E para a pele, gente, para a questão de pele, manchas na pele, acne, marcas de expressão, ele faz aquela asepsia, né? Quando a pessoa quer fazer uma asepsia. E a acne faz ele carreado, porque assim, tem muita gente que fala assim, vou passar puro. O passar puro, a pessoa já está com aquela inflamação na pele, então não aconselho. Eu acho legal estar sempre carreando ele, que cada pele reage de um jeito. Eu particularmente, Sani, eu
passo em alguns casos, alguns óleos eu passo puro, mas porque a minha pele é muito resistente. Então, dependendo do óleo que eu vou usar, eu passo, mas eu não aconselho, porque eu acho que o carreado, ele não vai ficar muito forte para a pessoa e ele vai ter o efeito tão bom quanto ele puro, né? Porque a gente sabe que quanto mais diluído ele for no óleo vegetal, ele tem a propriedade ali, ela é mantida, então ele não perde a propriedade do óleo, porque tem gente que tem às vezes tem essa dúvida, né? Se eu carrear ele, vocês falam que vai fazer sei lá, 0,5%, a 5%, a 10%, mas eu não estou perdendo a propriedade do óleo puro? Não está perdendo a propriedade do óleo puro, né? Porque ele é hipossolúvel, então ele vai fazer ele vai ter aquele efeito terapêutico da mesma forma, tá? E aí na acne passar, então tem pessoas que falam assim, mas a minha pele já é oleosa, eu vou passar com um óleo, não vai ficar pior? Normalmente não. E aí depois ele ajuda a tirar aquelas manchas daquela acne, né? E aí dá para estar colocando, de repente, o melaleuca num creme neutro que você vai estar utilizando na pele. Se a sua pele é oleosa, você usa um creme para pele oleosa, mas sempre procurar utilizar um creme que não tenha muitos produtos químicos, né? O da doTERRA seria o mais indicado, porque ele já tem os óleos essenciais nele. Então, acho que para a questão de pele, a gente tem que investir um pouquinho a mais e acabar gastando aí, né? Para manter a pele, porque principalmente rosto, né? E aí ele ajuda nessa questão, nas questões respiratórias também, dor de garganta, infecção de urina, que deveria estar lá junto com a candidíase ali, mas eu acabei colocando para cá, aftas e herpes labial. Então, ele ajuda quando a pessoa está com aquela herpes, né, que vai sair a feridinha. Então, se passar ele ajuda a cicatrizar e tirar, às vezes nem sobe aquelas bolinhas, ela diminui e aí a pessoa não fica com aquela ferida, né? Porque ele é bactericida, fungicida, então ele vai ajudar para isso. Aí o escaldapé que eu tinha colocado lá, né? Que para a pessoa fazer o escaldapé. Função emocional e vibracional. Deixa eu só puxar minha tela aqui para ver se eu consigo ver melhor. Função emocional e vibracional. Então, o que ele faz? Ele ajuda na purificação de ambiente, purificação mental, né? A renovação, ele ajuda na renovação dos pensamentos, discernimento, ele faz a limpeza energética também tanto quanto o lemongrass. Então, se estiver associando os dois, é interessante. Ele ajuda na questão da disposição, para a pessoa ter mais foco, traz uma clareza mental para a pessoa conseguir ter pensamentos, tomar melhores decisões, né? Vamos dizer assim, tomar melhores decisões. Então, essa clareza mental para naquela confusão, às vezes a gente está sem ter um rumo, ele traz essa função vibracional para a pessoa, de clareza mental. Capacidade de fazer escolhas, ele ajuda nessa capacidade da pessoa tomar o rumo, né? Para estudantes, colocar junto com o limão, para ele trazer o foco, clareza mental, discernimento. Então, ele ajuda bastante. Ele equilibra o elemento metal na MTC, que é a medicina tradicional chinesa, traz leveza de pensamentos. Então, e ele trabalha essas questões de mudança, no caso de insegurança, né, trazendo uma mudança de atitude. Então, se a pessoa ela não tem coragem ou não consegue trabalhar a mudança, pessoa muito insegura, que fica naquela, não sei se eu faço, não sei se eu não faço. Então, ele traz esse foco para trabalhar essa questão dessa mudança de atitude, de tomar atitude, né? De ter um foco para aquilo e meio que vou fazer, né? Capacidade de fazer escolhas, né? É esse que é o forte do óleo. Deixa eu puxar aqui de novo. E ele é um dos óleos que a gente fala que ele é um dos óleos dos limites energéticos. Limites energéticos.
ele é ótimo para os adolescentes. Por que para os adolescentes? Porque essa questão, a gente fala, né, que a adolescência é um período, é uma transição, que o adolescente ele está saindo da fase de infância, de dependência, e aí quando ele passa para a adolescência, ele tem a necessidade de pertencimento. Então, de pertencimento ao quê? De pertencimento a uma tribo, a um grupo. E aí, se vocês notarem, eu trabalho com escola também, então a gente percebe que existem os grupos, né? Então, tem os grupos que utilizam um tipo de roupa, eu tenho os grupos que utilizam um tipo de palavreado, né, de forma de expressão. Eu tenho um grupo que usa um tipo de cabelo. Então, a gente percebe que o adolescente ele tem esse pertencimento de se encaixar em algum grupo. Só que nem sempre esses grupos vão ser bons, né? A gente sabe que na adolescência que muitos se perdem. E aí o melaleuca, para quem tem adolescente em casa, ele faz com que a pessoa tenha discernimento, né? O adolescente ele tenha o discernimento e ele não deixe que o amigo invada o seu limite. Então, é aquela história de que Maria vai com as outras, né? Esse óleo, ele traz essa função emocional para que o adolescente fique centrado nele. Então, ele não decida pela cabeça do outro. Então, ele é bem interessante. E para sustos e traumas, também ele pode, para criança, né? Ele pode ser passado nas costas ou colocar no difusor para ele ir amenizando essa questão dos sustos e dos traumas. Ele ajuda nessa questão energética. Para relações parasitárias também, né? Porque ele põe os limites. Então, se ele põe os limites, é uma relação tóxica, não só entre marido e mulher, mas de chefe, de filho, né? Aquela coisa onde de pai e mãe, de irmão, sabe? Qualquer relação tóxica que a gente tenha, né? Em relação à dependência do outro. Então, ele ajuda que a pessoa comece a se libertar disso. Então, não fica com aquelas relações parasitárias que a pessoa fica só sugando, né? A outra pessoa. E aí ele abre a mente, né, para a pessoa enxergar. Então é como se ela estivesse do lado de fora enxergando aquela situação. Então ela começa a ter a clareza mental. E aí ela percebe que ela precisa ter o limite. É como se o melaleuca ele trouxesse as rédeas, né? Ele te dá as rédeas na mão, assim. Ele fala, ó, vai lá. Só que é assim, né? A gente tem que usar ele com uma certa frequência para ele fazer todo esse trabalho, né, emocional, mental e aos poucos a gente ir funcionando de uma forma diferente, enxergando as coisas de uma forma diferente. Ele revigora a mente, faz uma limpeza, faz com que tenhamos essa clareza e essa percepção de realidade. E aí, já estou no final. Só para elucidar aqui, eu coloquei alguns blends que a gente consegue fazer. Tem alguns óleos que não são os que eu estou falando, mas são os que dá para a gente estar misturando. Para o TDAH, eu utilizo cedro, lavanda. Quando eu não tenho o resultado com esses, a gente inclui o vetiver, tá? Que o vetiver também ajuda nessa questão para o TDAH. O blend capilar que eu falei, que aí eu utilizo melaleuca, lavanda e alecrim. Quando eu não tenho resultado, que ainda eu vejo que precisa de um potencializador, eu coloco o cedro. Outro, aí eu coloquei aqui, ó, o Lemongrass On Guard, aí ficou faltando o Elevation, que ele traz, que é aquele spray para purificar o ambiente. E aí, quando a pessoa entra na nossa sala, também tá aquele cheirinho gostoso, né? Porque dá um cheirinho bom. E um último, que eu tive um excelente resultado para zumbido, que eu falei para dor de ouvido, né? Mas eu tive excelente resultado para zumbido. Eu coloquei melaleuca, peppermint e lemongrass. Então, a pessoa eu fiz o rolon, e ela passando, eu tive, acho que em 30 dias, a pessoa falou que diminuiu, assim, drasticamente o zumbido dela. E acabou-se, que era doce. Se alguém tiver alguma pergunta, ou que você colocar, fazer
alguma colocação, né? Contribuir com mais alguma informação. Se eu souber responder, eu respondo. Deixa eu dar um stop aqui. A Pri comentou ali, ó. Capim, limão, mais hortelã-pimenta, mais copaíba é tiro e queda para as dores musculares aqui em casa. Quer falar mais, Pri? Quer compartilhar Olá, mais? boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Obrigada pela exposição, pela aula. Então, é porque aquilo, como ela comentou, quando o Deep Blue não funciona, Deep Blue com a copaíba, eu fiz uma misturinha para o meu marido, é tiro e queda. Eu uso mais ou menos 60% de capim-limão, 20% de copaíba e 20% de hortelã-pimenta. Eu passo umas 3 vezes ao dia e alivia bastante, porque assim, o Gerson tomava muito Tandrilac, né? Então, assim, acabava com o estômago dele, fígado. E não vou dizer que às vezes ele tem que entrar, mas isso diminuiu assim drasticamente, 80% o consumo dele com esse tipo de medicação. E então alivia muito, porque ele faz uma tensão muscular muito grande, faz como se fosse um ponto de gatilhos muito fortes. E esses 3 olhinhos, essa misturinha, realmente aqui em casa funciona, é bem tiriqué. É bem legal. E ele parece que o lemongrass ele potencializa, né? Quando a gente coloca ele dá uma potencializada, porque tem gente que responde muito bem. É igual a lavanda, né? Tem gente que responde muito bem e aí tem gente que não. Então a gente coloca o lemongrass, ele dá aquela potencializada, ele é bem legal. Mais alguém quer perguntar? Eu quero, posso? Claro, sempre. É que você falou do blend para problemas capilares, né? Eu só quero entender assim, a pessoa passa e deixa, ou a pessoa passa e depois lava a cabeça? Então, como que eu faço? Primeiro, eu peço para que a pessoa utilize um dia durante o dia, né? Porque para ver qual que é o efeito, se a pessoa não vai ter nenhuma reação, né? Então a gente tem que sempre trabalhar naquela linha de segurança. E aí depois eu peço para que a pessoa passe à noite. Aí se ela quiser lavar o cabelo, porque tem gente que já tem o couro muito oleoso, então ela tem que lavar no outro dia. Então ela passa à noite, porque aí ela vai ficar pelo menos 8 horas como ele está carreado, né? Ou não, se a pessoa quiser passar e deixar 2, 3 horas, ele também vai ter o efeito. Eu passo em mim, eu passo à noite e vou lavar o cabelo no outro dia. Mas é o que eu falo, sou com a minha pele ela é forte, entendeu? Mas todos que utilizam, eles fazem assim, eles passam à noite, aí depois no outro dia lavam. Ou todos os dias, se a pessoa não tiver o couro cabeludo muito oleoso, ou um dia sim, um dia não. Já tem um efeito assim fantástico. Mas eu peço sempre a pessoa passar durante o dia, ficar poucas horas para ver como que vai ser a reação. Se ela não sentir nada, aí ela passa a noite, porque assim, é igual para criança. Eu falo que nunca dê uma medicação pela primeira vez para o seu filho à noite, porque você não sabe qual que vai ser a reação dele durante a noite. E às vezes à noite a gente está dormindo. Então, quando a gente tem filho pequeno, a gente se preocupa com isso, né? Então, eu peço sempre para usar durante o dia, porque a pessoa está ali sentindo todas as sensações, e aí depois, se ela tudo bem, ela usa à noite e lava no outro dia. Ok, gratidão, obrigada. Nada. Mais alguém querendo compartilhar sua experiência? Professora Elaine está aí. Eu sei que tu é fã do lemongrass. Quem sabe tu conta para nós sobre as tuas experiências com lemongrass. Eu sei que tu ama de paixão esse óleo. Bom, eu tô com lemongrass aqui, Lu. Dá para me ouvir? Não sei se dá. Dá sim. Tá sem câmera, tu. Ah, vai ficar, porque eu tô mais que horrorosa hoje. Tá. Estamos te ouvindo. Lemongrass é aquela coisa que a disse mesmo, né? Que remete mesmo àquela coisa de mãe, de avó, de aconchego, né? Então, assim, eu creio que trabalhar com esse óleo essencial com criança também será, assim, de um ganho tremendo. Eu ainda não tive oportunidade por conta da pandemia, mas pretendo. Bom, lemongrass está agora no meu difusor aqui, Lu, né? Que, como você sabe, eu tô atacadona da sinusite.
E hoje foi um dia de só utilização dos olhos mesmo, né? Copaíba embaixo da língua, melaleuca passar na garganta, o orégano eu já deixei aqui no difusor porque eu estava com muita coriza, né? A colega sabe, quem é da medicina chinesa sabe que é aquele vento perverso que a gente vem, vento frio, que a gente começa a coriza, né? Começa aquela coriza clara, bastante, não é demasiada. Então, eu usei orégano hoje e agora lemongrass, para dar uma sossegada, né, nesse dia aqui e dormir melhor. Eu sou muito fã do lemongrass, ainda quero ver receitas com essa coisa aí, para dividir com mais pessoas, assim, porque eu acredito que esse óleo eu adoro, como a Lu falou, né? E ele é muito, muito salutar. Obrigada por você ter falado sobre o cedro. Eu estava extremamente curiosa sobre o cedro, que o cedro é uma árvore grande, né? A gente usa, acho que em algumas terapias, porque ela é muito alta e ela é antiga, né? Então traz toda aquela natureza vibracional do cedro, né? Da força, da maturidade, do encorajamento e tal, mas eu não tinha ouvido ainda sobre o cedro em óleos essenciais. Então, quero te agradecer. Obrigada pela aula de hoje, viu? Eu que agradeço. Ai, falando em cedro, né? Porque o cedro eu disposição. conheço muito na lareira. Ai, que delícia. Agora fiquei até com pena de queimar o cedro na lareira. Isso que a Elaine falou é interessante, porque realmente ele é uma árvore grande, né? Uma árvore forte. E se você pensar no cedro, ele remete a gente a essa força, essa maturidade, e os xamãs, se você for pensar, ele traz essa força dos indígenas, né? Porque ele tem todo essa vibração forte, esse poder do xamanismo, da firmeza, da longevidade também, né? Ele é incrível. Adorei ouvir sobre o cedro, muito, muito grata, Sânia. Adorei a tua explanação. O meu compartilhar a respeito do lemongrass além do sono, que eu estou sempre falando, porque para mim ele foi espetacular para o sono, é a questão dos mosquitos. Eu usava muito aqueles coisinha de tu botar um veneno, né? Mas, enfim, era o que tinha, porque, né? A mosquitama aqui era um horror. Eu usava aquele da luz, né? Que tu liga direto na luz, né? E aí um dia eu digo, vou experimentar. Tava uma mosquiteira, uma mosquitama, uma coisa horrível aqui. Gente, é espetacular. Sumiu, mosquito, mosca, desaparece. Então, o lemongrass no difusor, realmente, assim, sumiu. Ele é muito, muito, assim, aquela coisa da citronela eu acho muito forte. Eu já tentei em outros períodos, mas como eu sou uma pessoa muito sensível, tenho alergias a muita coisa, ele me esculhambava, né, o citronela. Aí, também outro que eu cheguei a usar para afastar moscas aqui dentro de casa era... Porque eu tenho coelhos e cachorros, né? Então, isso junta mosca, né, gente? Eu tenho 5 pastor alemão, tenho 14 coelhos. Então, isso junta muita mosca. E aí eu usava também aquele de tu botar no aparelhinho que vai... toda, sabe? Esqueci até o nome do troço lá. E claro que aquilo volta e meia tinha tosse, alergia, espirro, né? Porque aquilo faz mal. E aí eu substituí pelo lemongrass e foi muito, muito, muito efetivo para mosca e mosquito. Limpou tudo aqui em casa, uma maravilha, realmente. Melaleuca, o que dizer, né? Melaleuca direto. Nesse período, assim, de pandemia, que a gente ficou recluso, e até mesmo pela preocupação, a imunidade um pouco baixa, fica nervosa, e aí começa a espirra e tosse, e aí dá dor de garganta, melaleuca no difusor, justamente por toda essa ação anti-inflamatória que ela tem, né? E, então, assim, também na questão de fungos, excelente, maravilhosa. Então, eu tenho ela no banheiro, eu tenho uma no banheiro, assim, enrolou um melaleuca com orégano, sabe? Para passar nos fungos da unha e tal. A gente fala muito do melaleuca para questão de fungos, para questão de manchas da pele, mas essa questão das inflamações mesmo, para trazer essa imunidade, ele é bem forte, não só o On Guard como o melaleuca, né? Exato. Então, aí, às vezes a gente acaba não usando a melaleuca tanto quanto deveria, porque ele deveria estar direto no difusor para estar fortalecendo o nosso sistema imune. Eu usei muito, assim, até que agora não, mas usei muito do ano passado, quando começou a situação de pandemia, era On Guard, e aí eu
mesclava. O On Guard sempre, né? Mas eu mesclava com uma hora melaleuca, outra hora orégano. Então, eu ia mesclando, assim, mas sempre tinha. Então, usei muito melaleuca justamente para fortalecer assim, para o sistema imune, para a questão do anti-inflamatório e tudo mais. Né? Eu acho que é um antibiótico natural, eu acho ele fantástico. Mas alguém quer compartilhar algo, fazer pergunta, a gente aproveite que a Sani está aí. Posso perguntar, Lu? Sim, sim. Sani, você falou sobre banho de assento, né? É com melaleuca? Desculpa que eu me perdi. Com melaleuca e pode estar colocando lavanda também, mas assim, bem diluidinho, né? Uma gotinha só para não ter aquela reação, né? Porque como é mucosa, então pode estar... se a pessoa for muito sensível, na questão de candidíase, porque tem gente que fala assim, vou passar direto na calcinha, mas não é todo mundo que se dá bem porque é mucosa, né? Então a gente misturando bem diluidinho, e aí faz o banho de assento, pode colocar o lavanda também, que ajuda nessa questão. Falando nisso, eu cheguei a usar. Quando eu via uma live da Vanusa dizendo pinga uma gota na calcinha, enquanto toma banho, que não vai secar, enfim, aí depois tu usa. Eu cheguei a usar assim. Porque agora, claro, essa época de muito frio, eu tenho muita friagem, né? Qualquer friozinho que eu sinto, que eu passe, assim, nos pés, né? O pé tá sempre gelado, e aqui é muito úmido, eu já sentia aquela sensação desconfortável na região do baixo ventre ali, né? Então, como se fosse, não chegava a ser uma cistite, mas às vezes aquela sensação parecida com cistite, com muita frequência. O que eu estou fazendo agora com o melaleuca? Eu tenho ele também no banheiro, um rolon. Então, eu saio do banho e eu passo assim, bem embaixo do umbigo, né? Passo aquele melaleuca, acabou, nunca mais, gente. Desde que eu estou usando, não tem mais aquela sensação de friagem, assim. E é com o rolão do melaleuca. Eu já comprei o rolãozinho, que já vem diluidinho, né? Mas nada que a gente não possa fazer, a gente mesmo fazer o nosso rolão diluído com melaleuca e fazer essa massagenzinha, né? Ali, para mim, resolveu, maravilha. Não tive mais aquela sensação de friagem ali no baixo ventre. Sim, ele é excelente. Mais alguém? Não? Então vou agradecer muito, vou abrir minha câmera, embora eu tô horrorosa aqui, assim, né? Tô assim. Como diz a professora Elaine, também tô horrorosa, mas assim, vou me mostrar para vocês. Dani, muito, muito obrigada por compartilhar conosco, tá bem? Semana que vem, acho que é a Pri, né, Pri? A Pri já saiu, aí, não. Pri, semana que vem é tu? Tu vai nos brindar com treinamento? Ela já saiu. Oi, Lu, se Deus quiser. É tu semana que vem? Se Deus quiser. Então tá. Depois eu sei que entre eles é o Copaíba, eu sei que é um. Depois a gente vai ver qual é os outros. E o Camomila Romana. Maravilha, Camomila Romana. Ótimo. Estava querendo saber dele mesmo, que hoje me perguntaram a respeito de uma coisa e eu acho que acho que é o Camomila Romana. Depois até já vou falar contigo. Então, muito obrigada, Sani. Espero assim que possa voltar outras vezes, compartilhar conosco. Agradeço a todos que estiveram aqui. Enfim, é importante a gente... eu sei que a live fica gravada, as pessoas assistem depois, porque eu vejo ali no YouTube que assistiram, mas como é importante que as pessoas estejam aqui presentes, até para incentivar quem está apresentando, né? Então, trazendo a sua experiência, o seu conhecimento, enfim, para compartilhar. Então, muito grata para quem, nessa noite fria, esteve aqui conosco. Uma boa noite. Com certeza, muita gratidão. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Que o Criador te retribua muito a tua boa vontade, tá bem? Tchau, obrigada, gente. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Oi.